está aqui, ele poderia fazer a oração de início, por gentileza? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado pela tua graça sobre nossas vidas. Obrigado pelo teu amor. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra possa falar fortemente aos nossos corações nesta tarde, que essa palavra possa frutificar em nosso coração, Senhor, e que cada um de nós possamos aprender mais de ti e da tua palavra. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada um que participa desse estudo e fica conosco durante toda esta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Comigo agora? Ok, meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Para nós é um privilégio poder tratar desse tema, que é um tema tão necessário, né, para as nossas vidas, não somente para jovens e adolescentes, mas para todos nós. Nós precisamos realmente pensar um pouco mais sobre o tema da sexualidade e também da sensualidade que está relacionado à sexualidade. Não é um tema simples, não é um tema em que, no encontro desse, numa reunião de 1 hora, 40 minutos, 1 hora, nós vamos poder aqui abordar todo ele, né? Principalmente porque a Bíblia, ela nos traz um aprofundamento enorme sobre esse assunto, e vale a pena, pelo menos, nós iniciarmos, nós começarmos a trabalhar esse tema e darmos continuidade em um momento posterior. Infelizmente, por causa da pandemia, nós não pudemos fazer esse estudo presencialmente, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é uma bênção fazer online, porque nós podemos alcançar jovens, adolescentes de outras igrejas, de outras denominações, né, de outros locais. Por exemplo, o Wilson está em São Paulo, né, a irmã Aurinete está em João Pessoa, nós temos jovens de outras cidades, tanto aqui de Pernambuco como fora de Pernambuco. Então, isso é uma bênção muito grande, e cada um no seu lar, como a irmã falou, fazendo suas coisas, mas ouvindo a palavra. Isso realmente é uma bênção. Eu quero começar com um texto bíblico do apóstolo Paulo, que está em Romanos, capítulo 6. Eu vou tentar silenciar aqui ou desligar o meu zap, porque ele está fazendo barulho. Pronto, já desliguei. Então, nós vamos ler Romanos, capítulo 6. Vocês estão me ouvindo bem? Façam um sinal aí. Ok. Então, Romanos capítulo 6, nós vamos ler apenas o versículo 12 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, eu não vou fazer a exposição do texto de Romanos, pelo fato de que o tempo não permite, nós vamos ser muito mais temáticos, mas vocês conhecem muito bem que nesse capítulo 6, o apóstolo Paulo ele está falando justamente da nossa nova vida em Cristo, de que nós fomos livres da escravidão do pecado para vivermos uma nova vida para o Senhor. E especificamente aqui no versículo 12, ele está falando para romanos, ou seja, pessoas que tinham uma prática sexual muito liberal, porque eles assimilaram a cultura grega. E Paulo ele diz, olha, agora que vocês são nascidos de novo, que vocês têm o Espírito de Deus habitando em vocês, então o pecado não pode mais reinar em vosso corpo. E ele até adjetiva o nosso corpo como um corpo mortal. Em que sentido? Quando ele fala no pecado reinar em nosso corpo, ele está falando justamente das paixões carnais, dos desejos da carne, aquilo que ele vai abordar lá em Gálatas capítulo 5, que vocês conhecem muito bem como as obras da carne. Então ele vai dizer que esses desejos, né, esses sentimentos, essas vontades, elas não podem mais dominar a nossa vida. Muito pelo contrário,
ele diz que nós devemos oferecer agora o nosso corpo para Deus, para o serviço do Senhor. E mais, ele vai dizer que quando nós servimos a Deus com o nosso corpo, com os membros do nosso corpo, é uma maneira da gente evitar que esses desejos da carne dominem sobre nós. Mas vamos para o nosso tema. Eu vou aqui apresentar a vocês um slide que eu preparei. Deixa eu só tentar aqui colocar para vocês. Vou compartilhar. Se eu tiver dificuldade, vocês me ajudem, tá bom? Em apresentar, é isso mesmo, gente? Isso, pastor, apresentar. Apresentar, eu tenho 3 opções. Uma janela, uma guia. É uma guia, né? Será que é isso mesmo? É uma guia. Pode clicar numa guia. Tá. Ok. Deixa eu tentar aqui, viu, gente? Que eu não estou conseguindo, mas... Eu tenho 3 opções, ainda não consegui nenhuma, mas deixa eu ver aqui. Uma janela... Ok, consegui. Conseguiu? Isso. Tá aparecendo aí para vocês? Vai aparecer agora. Agora sim. Sim. Tá aparecendo? Ok, tudo ok. Tá sim, pastor. Qualquer dúvida, tá? Vocês podem falar, podem perguntar. Então, o tema é sexualidade e sensualidade. É claro que nós vamos nos deter muito mais sobre a sexualidade. A sensualidade, ela faz parte da sexualidade. Deixa eu dizer uma coisinha a vocês antes de qualquer interpretação errada que nós venhamos ter sobre esse tema sexualidade. Ter sexualidade ou ser um ser sexual, todos nós somos. Isso não quer dizer que nós somos pecadores por causa disso. Nós fomos criados como seres sexuais. Então, a sexualidade em si não é pecado. Mas o que nós vamos falar hoje à tarde é justamente como usar a nossa sexualidade de forma que glorifiquemos a Deus. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender, ou refletir, ou lembrar, ou perceber, é que nós vivemos numa sociedade completamente hedonista, né? Eu acredito que todos entendem o que significa a palavra hedonista, ou hedonismo, né? Essa palavra significa a busca pelo prazer. Então, nós vivemos numa sociedade que vive buscando o prazer, ou a satisfação da sua carne, dos desejos da sua carne. E é interessante que esse desejo de satisfazer a si mesmo é algo que a própria sociedade quer de imediato. Então, eu coloquei aí para vocês, olha, vivemos numa época onde o sexo fora do casamento, tanto hétero quanto homo, tem se tornado cada vez mais comum. E pior, tem sido aceito com maior naturalidade, tanto pela sociedade que nós estamos inseridos, né, o mundo em que nós estamos inseridos, como também, infelizmente, pela igreja. Há um texto aí que é bem claro, que eu deixei para vocês, que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, do qual o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: nós estamos vivendo essa realidade hoje. Ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, o ensino verdadeiro, ou o ensino da verdade. E a verdade é o evangelho, a verdade é Cristo. E aí ele diz, olha, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira ou coceiras nos ouvidos. Então, o problema não é somente a sociedade em que nós estamos inseridos, mas a influência que a igreja tem recebido em relação à prática sexual que vem dessa sociedade e tem tomado isso como algo completamente normal. E isso tem sido um problema, porque isso vai de contrapartida com o que as Escrituras nos ensinam, com o que a palavra de Deus nos ensina. Há uma frase de um autor que ele diz, a nossa sociedade está obcecada pelo sexo e o que Deus criou como uma bênção, com a queda, tem se tornado cada vez mais pervertido. Vamos encontrar uma definição para essa palavra sexualidade? Veja, eu coloquei aí
Uma primeira definição que é dada no livro Aconselhamento Cristão, de Gary Collis, ele cita Leos Smedes, e ele diz o seguinte, esse autor, ele diz que a sexualidade, ela pulsa dentro em nós, como um movimento em direção ao relacionamento, à intimidade e o companheirismo. Veja, a sexualidade não tem necessariamente a ver com o intercurso sexual. O intercurso sexual é o sexo em si, é o ato sexual, é o coito, né? Como se usa esse termo mais comumente. Então, quando nós falamos de sexualidade, não necessariamente nós estamos falando apenas do ato sexual, do intercurso sexual. Mas a sexualidade, ela envolve relacionamento, intimidade e companheirismo. Então, eu não me relaciono apenas com a minha esposa, na qual eu tenho, né, como parte da sexualidade, o intercurso sexual. Eu me relaciono com várias pessoas. Nesse meu relacionamento, eu não tenho um intercurso sexual, mas há intimidade, pode haver intimidade, ou seja, pode haver afeto, pode haver um abraço, um aperto de mão, pode haver companheirismo, e isso em si não é pecado. Eu quero que vocês tenham isso de uma forma muito clara na mente de vocês. Então, é por isso que na segunda frase aí, nós temos, não se trata, ou seja, a sexualidade, ela não se trata do intercurso sexual apenas, mas de expressão de relacionamento profundamente pessoal com outra pessoa. Então, Deus nos criou assim. Deus nos criou como seres sexuais. E é interessante que eu vou trazer para vocês uma palavra de John Piper, que ela soa estranha quando você lê o texto dele numa primeira leitura, mas depois você compreende o que ele quer dizer. Eu trouxe para vocês o que ele diz. Veja o que John Piper diz. Ele diz, Deus criou os seres humanos à sua imagem, macho e fêmea. Ele os criou com capacidades para prazeres sexuais intensos e com um chamado para compromisso no casamento e continência na vida de solteiro. E seu propósito em criar seres humanos, prestem bem atenção nisso, e seu propósito em criar seres humanos com individualidade e paixão foi assegurar que houvesse linguagem e imagens sexuais que apontassem para as promessas e os prazeres do relacionamento de Deus com o seu povo e de nosso relacionamento com ele. Em outras palavras, a razão última, não somente a única, mas a razão última, porque somos sexuais, é para tornar Deus mais profundamente conhecível. Quero ouvir vocês aí, o que é que vocês entenderam dessa palavra de John Piper. Eu não estou vendo vocês, tá? Eu só estou vendo minha tela. Então, eu preciso que vocês falem. E aí, o que é que vocês acham? Quem fala? Estão me ouvindo? Está todo mundo sorrindo, em silêncio? Estão conseguindo ler? Tá, pastor, estamos vendo. Tá, tudo bem, pastor. Estamos ouvindo e estamos conseguindo ler, sim. Tá certo. Eu não consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo. O que é que vocês entendem dessa frase? Foi isso que eu falei para o senhor. E aí, não se preocupe em acertar ou errar, não. O problema não é esse. Eu vou repetir para vocês. Deus criou seres humanos à sua imagem, macho e fêmea. Até aí tudo bem, ok? Com capacidades para prazeres sexuais intensos e com um chamado para compromisso no casamento e continência na vida de solteiro. Até aí tudo bem? Não estou ouvindo vocês. Acho que está... Sim, Sim, pastor. Está todo mundo tendo para falar, pastor. Joia. Agora vamos para o problema. Ele diz aqui que o propósito de Deus em criar seres humanos com individualidade e paixão foi assegurar que houvesse linguagem e imagens sexuais que apontassem para as promessas e os prazeres do relacionamento de Deus com o seu povo e de nosso relacionamento com ele. Em outras palavras, a razão última, ele diz aqui, e não somente a única, mas a última, porque somos sexuais,
é para tornar Deus mais profundamente conhecível. E agora? Me ajudem? Como o senhor falou no slide anterior, não é, está apontando para um relacionamento, para a intimidade, para o companheirismo, não só, né, nessa questão do ato sexual em si. Né? Então, eu acho que está se relacionando a isso. Deus criou e ele aponta mais exatamente para isso aí, para esse relacionamento com Deus, dessa intimidade com Deus, como a gente tem intimidade com o cônjuge, por exemplo. Certo. Esse é o caminho. É interessante vocês observarem que as promessas de Deus, ou quando Deus fala sobre um relacionamento conosco, por exemplo, quando Deus fala em nos amar, quando Deus fala em se aproximar de nós, quando Deus fala em nos confortar, quando Deus fala em nos ter debaixo de suas asas, como a figura de uma ave em que tem seus filhos debaixo de suas asas, com proteção. Quando Deus fala, por exemplo, lá no texto de Oséias, ele usa o próprio profeta e a vida do profeta para mostrar a sua relação, a relação de traição do seu povo para com ele, ou seja, o seu povo é a mulher infiel e Deus é o marido traído, e ao mesmo tempo Deus mostra como trazer essa mulher de volta, ou seja, como resgatar o seu povo, perdoar o seu povo e ter um relacionamento novo com ele. Ao mesmo tempo, a própria vinda de Cristo, você vê o relacionamento de Cristo com os seus apóstolos, você vê João debruçando a sua cabeça no ombro, ou seja, no peito de Jesus, a amizade, o amor, o afeto, você vê as promessas para o porvir. O próprio Apocalipse acaba no capítulo 22, mas no capítulo 21, Apocalipse vai dizer que ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo para todo sempre. E nesse sentido mostra uma comunhão, uma intimidade que acontecerá para todo sempre. O próprio Cristo, quando promete que vai nos receber no céu, lá em João capítulo 14, ele diz, eu receberei vocês para mim mesmo. Isso é uma palavra afetiva, e no original essa palavra quer dizer, eu receberei de vocês para mim mesmo, face a face. É como se os nossos rostos estivessem bem próximos do rosto de Cristo. Isso mostra intimidade, isso mostra comunhão, isso mostra afeto. Então veja que a sexualidade, ela é necessária para que nós mesmos, segundo John Piper, entendamos a própria relação de Deus para com o seu povo. Eu não sei se eu estou tornando mais claro para vocês. Está ficando claro para vocês isso daí? Vocês lembrem que no Antigo Testamento... Sim, pode falar, pois não? Quem iria falar? Não, eu só falei que está ficando claro, sim. Tá joia. Ótimo. Então, veja bem, quando nós vamos para o Antigo Testamento, Deus é o marido ou o esposo, o povo de Israel é a esposa. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Cristo é o quê? O noivo. A igreja é a noiva. E as palavras que são usadas na relação de Cristo para com a sua igreja são palavras que envolvem o quê? Sexualidade. Vocês estão entendendo, né? Então, a sexualidade, ela não necessariamente precisa falar do intercurso sexual, do ato sexual, mas sim desse companheirismo, dessa intimidade, dessa relação de amor, de proximidade, de afetividade, de companheirismo. Isso é muito forte nas Escrituras. E John Piper, ele diz que Deus nos fez assim para entendermos a sua própria revelação para conosco. E o desejo que ele tem de se relacionar conosco. Isso é interessantíssimo. Não tem nada a ver com o paganismo, em que, em algumas religiões pagãs, os homens têm relações sexuais com seus deuses. Não é isso que Deus quer nos ensinar. Porque a sexualidade que Deus revela na sua palavra para com o seu povo é justamente nesse sentido, de intimidade, de companheirismo, de afetividade, de amor, e isso realmente é maravilhoso. Ok? Podemos passar adiante? Ou vocês querem falar alguma coisa? Ok, vamos adiante. Pode seguir. Oi?
Não, pode Pode. seguir, pastor. Acho que no final, se houver alguma dúvida ou pergunta, a gente joia. transmite ao Senhor. Se eu tiver muito rápido, manda uma mensagenzinha para o meu zap, porque eu não estou vendo vocês, tá certo? Eu vou mandar algumas mensagens, mas são algumas perguntas que já estão surgindo. Aí Tá no joia. final o senhor responde. Tá, pode mandar para O o meu pessoal zap. está me mandando no privado, tá? O Ok. pessoal está me mandando no privado. Veja, John Piper, ele continua falando o seguinte, que Deus nos criou a sua imagem, macho e fêmea, com individualidade e paixões sexuais, para que quando ele viesse a nós deste mundo, existissem estas poderosas palavras e imagens para descrever as promessas e os prazeres de nossa relação pactual com ele através de Cristo. Que coisa maravilhosa, né? John Piper, ele falou isso numa palestra para jovens, justamente sobre sexualidade. Ele diz que Deus nos fez poderosamente sexuais para que ele fosse mais profundamente conhecível. Foi nos dado o poder para conhecer um ao outro sexualmente, para que pudéssemos ter alguma dica do que seria conhecer a Cristo supremamente. Então, o fato de nós podermos nos relacionar uns com os outros intimamente, afetivamente, termos proximidade, termos companheirismo, traz para nós uma visão muito mais clara do que Cristo fala para conosco através da sua palavra, na sua revelação a nós, e ao mesmo tempo, quando ele nos chama para ter essa comunhão com ele. Então fica muito mais fácil a gente compreender o nosso relacionamento de intimidade com Deus, de intimidade com Cristo, justamente por sermos seres sexuais. E aí, o terceiro parágrafo diz, portanto, todos os usos impróprios de nossa sexualidade, e aí nós temos uma relação de alguns usos impróprios da nossa sexualidade, como adultério. O que é o adultério? É o sexo fora do casamento. Fornicação. O que é a fornicação? É o sexo fora do casamento para alguém que é solteiro. O adultério é o sexo fora do casamento para quem é casado. A fornicação é o sexo fora do casamento para quem é solteiro. Fantasias ilícitas, não precisa explicar. Masturbação, não precisa explicar. Pornografia, todo tipo de pornografia. Comportamento homossexual, estupro, abuso sexual de crianças, bestialidade, que é sexo com animais, exibicionismo, e assim por diante. Distorcem o verdadeiro conhecimento de Deus. E Deus, meus irmãos, tenciona que a vida sexual humana seja um indicador, né, como John Piper diz, um indicador e um antegozo de nossa relação com Ele. Então, nós somos seres sexuais para nos relacionarmos uns com os outros, para termos um intercurso sexual, caso Deus não nos tenha dado o dom do celibato, então a gente se casa e por causa da nossa sexualidade, nós podemos ter uma intimidade maior e chegar a ter um intercurso sexual com a nossa esposa, no caso o homem, e a esposa com o marido, ou seja, no caso a mulher, e aí ter uma intimidade ainda maior, porque só dessa forma os dois se tornarão, como Gênesis diz, e Paulo também diz lá em Efésios capítulo 5, uma só carne. Esse é o ponto mais íntimo que alguém pode chegar com outra pessoa, é justamente através do ato sexual, por isso que deve ser realizado quando se há um compromisso formal entre essas duas pessoas, e aí formalizem essas duas pessoas uma aliança e um pacto, que nós chamamos de casamento ou de matrimônio, nós vamos ver isso aí mais na frente. Então, dessa forma, somente desse jeito, é que pode-se haver a sexualidade com o intercurso sexual da maneira mais íntima, tornando os dois uma só carne ou um só corpo, como a Bíblia diz, ok? É o único meio e, na verdade, é a maneira mais íntima que alguém pode chegar a ter com outra pessoa. É claro, evidentemente, conforme a palavra de Deus no casamento. Vamos adiante. A Bíblia e o sexo fora do casamento. Veja, eu não vou falar sobre o adultério, porque tudo que eu vou falar aqui se encaixa no adultério, porque o adultério é a prática do sexo fora do casamento para quem é casado. Então, eu não preciso abordar isso.
Então, eu vou tratar, de modo geral, sobre a Bíblia e o sexo fora do casamento. Veja, nós fomos criados por Deus como seres sexuais. Isso está claro lá no livro de Gênesis. Deus criou macho e fêmea. Deus fez primeiro o homem, depois fez a mulher, entregou a mulher ao homem, e aí Deus dá aquela ordem, né, para que o homem deixe pai e mãe, una-se a sua mulher, e os dois se tornem uma só carne. Evidentemente, quando Deus ordena também que eles possam dominar a terra e encher a terra, ele está falando também do sexo. O sexo não somente como um meio para procriação, para a continuação do povo do pacto, do povo da aliança, mas também para o prazer do próprio casal, senão não haveria prazer no ato sexual. Mas a sexualidade do ser humano, ela foi distorcida a partir da queda. Então, a partir do momento que o homem cai, a partir do momento que Adão e Eva pecam e são expulsos do paraíso, a comunhão com Deus é quebrada, vocês vão perceber que na narrativa bíblica vai começar a haver relatos de pecados nessa área sexual. Como, por exemplo, vocês vão ver que um homem, ele não vai mais se satisfazer em ter uma só esposa. Se você for para o livro de Gênesis, eu não vou me deter lendo os textos bíblicos, porque aí vai demorar muito, e eu não vou alcançar o objetivo que eu quero nesta tarde, mas quando você chega, por exemplo, no capítulo 5, onde tem os descendentes de Adão, você vai observar mais especificamente no versículo 6, no versículo 6, você vai ter um relato sobre a corrupção do gênero humano, como se foram multiplicados os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos homens de Deus, que as mulheres dos homens, e aí vem o texto, né, falando sobre o pecado, né, esses filhos dos homens aqui não são anjos, tá? Não tem nada a ver com anjos, há uma discussão muito grande sobre esse texto, mas provavelmente são os descendentes de Sete, é a linhagem pela qual virá o Salvador, então eles vão tomar as filhas dos homens, de qualquer forma, e aí vão pecar, e o pecado ele vai se proliferar, e aí vocês já sabem como acontece. Mas o texto que eu queria ler não era esse em si, mas é justamente depois do homicídio de Caim para com Abel. Quando nós vamos ler o capítulo 4, o texto vai falar sobre a descendência de Caim, sobre os filhos de Caim. E aí, quando nós chegamos no versículo 22 do capítulo 4 de Gênesis, diz assim: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. E aí, então, nessa pequena história, eu não vou entrar em detalhes, nós já vemos que Lameque, ele não se satisfez em ter somente uma esposa. No verso 19, diz isso, do capítulo 4, Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Então, já começa a perceber que a sexualidade do homem, ela foi corrompida por causa do pecado, como toda a área do ser humano. Todo ser humano, ele se tornou depravado. Então, a sexualidade, ela passa a ser doentia, distorcida, e ela não segue mais o plano que Deus tem para o homem e para a mulher. Então, somente no Novo Testamento, vocês estão vendo aí no slide, a palavra fornicação ou imoralidade, é a mesma palavra, ela ocorre 47 vezes. Está aí no grego, né? Eu não coloquei isso aí para fazer pegadinha com vocês, mas essa palavra aí é de onde vem a palavra pornografia, é a palavra pornel. A palavra pornel, de onde vem pornografia, ela pode significar imoralidade sexual, exibicionismo, adultério, sexo fora do casamento para quem é solteiro,
carícias indevidas, não necessariamente o ato sexual em si, mas as carícias indevidas estão incluídas também nessa palavra. Então, ela é uma palavra muito genérica. Então, essa palavra aparece 47 vezes no Novo Testamento. Por aí vocês já podem ver quanto é sério essa questão da Bíblia falando sobre o sexo fora do casamento. O sexo foi criado por Deus, é uma bênção, mas é uma bênção numa relação de aliança matrimonial. Pastor, qual é a base que eu tenho na palavra de Deus para que o sexo ele seja realmente permitido por Deus, ou o ato sexual em si, dentro de uma relação matrimonial? Bem, um dos textos principais não é Gênesis 1:28, como está aí, nem está MQ aí, mas na verdade era para ter, eu vou corrigir, não é MQ, é ML, tá? MQ é Miqueias, mas ML é Malaquias, tá certo? Mas o texto ideal eu não coloquei, mas eu estou acrescentando aqui para vocês. É 1 Coríntios, se vocês quiserem abrir, capítulo 7. Se vocês puderem abrir aí na Bíblia de vocês, 1 Coríntios, Paulo está respondendo aos coríntios perguntas que eles fizeram acerca do casamento. E dentre essas perguntas está a questão sexual. E Paulo vai responder da seguinte forma para eles. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, até o versículo 5. Vou colocar aqui para vocês, tá? Versículo 1 até o versículo 5. Vou fazer a leitura. Então, veja, o sexo foi criado por Deus? Sim. Para a procriação? Sim. Mas só para a procriação? Não. Para o prazer e intimidade do casal. Um casal, ou seja, um marido e a esposa, marido e mulher, que praticam o ato sexual, não importa quantas vezes, aí vai de casal para casal, aí vai de idade para idade, mas a Bíblia mostra que o sexo no casamento, ele é uma bênção, porque ele não somente servirá para dar continuidade ao povo da aliança, tá? Aos filhos que nascerão, que já nascem debaixo dessa aliança, mas também o sexo dentro do casamento serve para unir ainda mais o casal e gerar ainda mais intimidade. E também ser um momento prazeroso para os dois. Então, Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Paulo não está defendendo aqui a homossexualidade, tá? Paulo está defendendo aqui o celibato. Por que Paulo defende o celibato? Porque na cabeça de Paulo, Jesus Cristo iria voltar rapidamente. Paulo não tinha uma expectativa de que Jesus iria passar anos e anos, centenas de anos para poder voltar. Na cabeça de Paulo, e na perspectiva teológica de Paulo, ele acreditava que Jesus iria voltar logo. Então, para Paulo, você que é um servo de Deus, ou uma serva de Deus, que é solteiro ou solteira, vá se casar, você vai ter, com certeza, muito mais trabalho para servir a Deus e, ao mesmo tempo, cuidar da sua família. Porque ele entendia que você teria muito mais tempo para se dedicar ao Senhor se você fosse solteiro. Isso é verdade. Mas ele vai mostrar que, ao mesmo tempo, isso é uma questão de dom. Nem todo mundo nasceu para ficar solteiro. E aí ele vai continuar. Preste bem atenção. Versículo 2 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Mas, por causa... Olha a palavra aí, fornicação, porneia. Mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria, o quê? Esposa. E cada um o seu próprio marido. E aí ele vai falar do sexo agora claramente. Olha, no verso 3, o marido concede à esposa o que lhe é devido. Está falando de sexo. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Verso 5, mais uma vez ele continua falando de sexo. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes para que Satanás
não vos tente por causa da incontinência. Até aí, tudo bem para vocês? Tudo bem. Tudo ok, Ok. pastor. Posso continuar? Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, esse texto que eu apresentei para vocês, de 1 Coríntios, capítulo 7, ele é um dos textos principais que mostram que o ato sexual em si, o intercurso sexual, ele deve ser praticado no casamento. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, então você pode pesquisar, por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 4, que é quando ele vai dizer, em Hebreus, que foi um dos textos que eu separei para vocês, ele diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará, veja bem, Deus julgará, ele vai falar duas coisas, os impuros e os adúlteros. Preste atenção no que Hebreus 13, 4 está dizendo. Digno de honra entre todos seja um matrimônio, bem como o leito sem mácula. Então, o autor aos Hebreus, ele está dizendo aqui que o sexo dentro do casamento está no leito sem mácula, sem mancha, sem nenhuma mancha. Então, se eu pratico o intercurso sexual com a minha esposa, não há nenhum problema nisso. Eu estou casado com ela, nós temos uma aliança, nós temos um pacto, nós nos declaramos e fizemos votos um para com o outro. Então, isto é honrável, isto é louvável diante de Deus. Isso é uma bênção diante do Senhor. Agora, ele diz aqui o seguinte, ele termina o texto dizendo, porque Deus julgará os impuros. Quem são os impuros? São aqueles que praticam sexo fora do casamento sem estarem casados, sendo solteiros, sem terem um compromisso, uma aliança, um pacto, um para com o outro. Um homem e uma mulher. E aí também ele fala dos adúlteros, que é outro caso do sexo fora do casamento para os que estão casados. Então, o leito sem mácula é para um homem e uma mulher que tem um compromisso um com o outro, uma aliança um com o outro, que é isso que Malaquias, capítulo 2, versículo 15, vai dizer. Ele diz assim, em Malaquias, capítulo 2, versículo 15, ele diz que o próprio Deus foi testemunha da aliança que nós fizemos com a mulher da nossa mocidade. Ele diz, não fez o Senhor o mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele está falando da criação, do homem e da mulher tirada do próprio homem. Aí ele diz, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Verso 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E no versículo 14, ele diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Então, o sexo foi criado por Deus, e é uma bênção, mas numa relação de aliança matrimonial. Então, aí, no próximo parágrafo, ou no último parágrafo desse slide, tem aí, olha, a lógica da lei sexual de Deus parece clara. Primeiro, Deus quer que um homem se comprometa com a mulher por toda uma vida, e o intercurso sexual, como mais íntimo ato do casamento, exibe esse compromisso mais do que qualquer outra coisa, exceto abrir mão da própria vida. Aí ele cita Efésios capítulo 5, quando Paulo vai fazer a comparação entre Cristo e a igreja, e também do marido e a mulher, a igreja e Cristo, a mulher e o marido. Veja o que John Piper está dizendo aqui. Ele diz que nós temos aqui duas coisas. A lógica é muito clara em relação à lei sexual de Deus para cada um de nós. Que o homem, né, ou a mulher, que haja um compromisso entre um casal e que nesse compromisso, intercurso sexual ou ato sexual é o ato mais íntimo do casal e o mais elevado, só perde para o próprio sacrifício que alguém pode fazer um para com o outro, como Cristo fez por nós.
Cristo derramou a sua vida por nós. E não há ato mais profundo de amor do que alguém dar a sua vida por outra. E foi isso que Cristo fez por nós. Por isso que quando Paulo fala que o marido deve amar a sua esposa, aí no capítulo 5 de Efésios, como Cristo amou a igreja, ele está falando justamente de um ato que vai além da própria intimidade sexual que o marido possa ter com a sua mulher. Até porque, irmãos, nós vamos envelhecer, se Deus quiser. E quando nós estivermos bem velhinhos, o sexo, ele não será mais importante naquele momento. Mas o companheirismo, a amizade, o afeto, a vida toda junta, isso sim terá muito mais valor. E, se possível, isso é natural, quando o amor vai se fortalecendo entre o casal, é muito comum que um cônjuge possa, sem dúvida nenhuma, entregar a sua vida, não somente morrer pelo outro, mas dedicar, morrer no sentido também de dedicar toda a sua vida pelo outro, para que o outro seja feliz. Isso é um grande desafio para cada um de nós. Vamos adiante. O sexo fora do casamento é um pecado, irmãos e irmãs, que Deus abomina ao ponto de serem considerados os que tal ato praticam como excluídos do reino de Deus. Abra sua Bíblia aí, por favor. Eu vou ser mais rápido agora. Nós já estamos pertinho do final. Meu tempo já está acabando. Depois vai vir as perguntas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Veja, o sexo fora do casamento, ele é tão sério e abominável diante da santidade de Deus, porque as pessoas que praticam tais atos sem o arrependimento e sem um retorno para Cristo, elas estarão perdidas. Elas serão lançadas fora do reino. 1 Coríntios 6. E Paulo fala isso justamente por causa do pecado que tinha acontecido lá no meio dos coríntios, de um rapaz que teve relações sexuais com a sua própria madrasta. E aí ele traz esse texto que é muito forte, é muito duro. No verso 9 ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Olha, mais uma vez, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Aqui está no passivo. Na verdade, nós fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o sexo fora do casamento nos exclui do reino. Claro, eu não estou dizendo para quem se arrepende de seus pecados, para quem busca a graça de Deus, para quem corre para os pés de Cristo e através da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, começa uma nova vida. Nós estamos falando de pessoas que vivem suas vidas independentemente da vontade de Deus, afastadas da graça de Deus, e essa é a exortação que o autor aos Hebreus nos dá em Hebreus capítulo 12, eu preguei isso domingo passado, quando ele diz que nós devemos seguir a paz e a santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, e no próximo versículo ele diz: tende cuidado para que vocês não se afastem da graça de Deus. Então, se eu cair em pecado sexual, se algum de vocês caírem em pecado sexual, o caminho é o mesmo, é o arrependimento e a fé, é arrepender-se desse pecado, é correr para Cristo, não é abandonar o Senhor, não é fugir da graça dele, mas é chorar aos seus pés, porque nós encontramos o perdão. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então é correr para Cristo, é nos voltar para ele, é clamar a sua graça, para que ele nos ajude, para que ele nos purifique, para que ele nos ajude a continuar com uma vida santificada e esperar o tempo certo no casamento,
porque nós teremos, sim, a liberdade de viver sexualmente, o intercurso sexual, sem termos nenhum peso na nossa consciência, sem quebrar a nossa comunhão com Deus. O sexo fora do casamento, ele envolve vários outros pecados. Ele envolve pensamentos pecaminosos, ele envolve conversas pecaminosas, ele envolve masturbação e ele escraviza o indivíduo àquele próprio pecado. São vários crentes, jovens crentes, que com um determinado tempo de namoro, ou no passado, talvez, sem conhecer a Cristo, já terem tido uma vida sexual ativa, conhecem a Cristo, passam a ter uma nova vida, começam a namorar como crentes, e aí, é claro, normalmente vão ser tentados, porque faz parte da nossa natureza, nós somos seres sexuais, então os hormônios, principalmente dos adolescentes, dos jovens, estão a pique, então é natural que sejam tentados, não há problema em ser tentados, não há problema nenhum em ser tentado sexualmente, o problema é ceder à tentação. É aí onde está o problema. E aí, se você pertence a Cristo, você não pode mais viver nessa prática, como nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios capítulo 6. No versículo 11 ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, separados, fostes justificados, ou seja, não há mais uma condenação sobre vocês. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Porque ele morreu por nós, ele derramou o seu sangue. E também porque nós vivemos agora com o seu Espírito habitando em nós. Então há possibilidade sim de buscarmos a graça de Deus e de vencermos a tentação, de vencermos o pecado. Se caiu, corra para Cristo. Por isso que no último parágrafo aí, ou na última frase, tem o caminho para o cristão, caso tenha praticado o sexo fora do casamento, é o arrependimento e a busca da santificação. É parar, é abandonar o pecado, é se voltar para Cristo, é cortar de uma vez. Você não pode negociar com o pecado, você não pode achar que vai ser forte e vacilar, é cortar totalmente. Eu digo isso para você que está me ouvindo, para você que namora, que ainda não é casado ou casada, que é noivo ou noiva, e mesmo dizendo, mas a gente vai casar, nós vamos casar daqui a tantos meses, nós vamos casar daqui a um ano, nós estamos noivos, está tudo certo. Eu digo a você uma coisa, o caminho é o caminho da santidade. Não há permissão, biblicamente falando, mesmo você sendo noivo, para que haja liberdade sexual, enquanto vocês não estiverem comprometidos diante de Deus e diante dos homens, como um casal, vivendo na mesma casa e se responsabilizando um pelo outro. Lembrem de José e Maria. José, quando ele soube que Maria estava grávida do Espírito Santo, ele não sabia disso, evidentemente, que era do Espírito Santo, ele quis deixá-la de uma maneira que ela não fosse acusada de adultério e não fosse, provavelmente, apedrejada. Por quê? Ele era noivo dela, mas eles não tinham relação sexual. Eles já eram como marido e mulher, mas cada um estava na sua casa esperando o tempo certo para o casamento. Ele iria pagar o dote na data determinada, iria tomá-la como sua esposa, iria haver as bodas, e ele sim iria tê-la como sua esposa, e ela como seu marido, sexualmente falando. Isso nem aconteceu com José antes de Jesus nascer, né? Só depois que Jesus nasceu. Mas mesmo assim, ele foi fiel e é um exemplo para cada um de nós. Já estamos terminando. Algumas causas do sexo fora do casamento. Algumas causas, é interessante isso. Primeiro, o estímulo ambiental, o mundo em que nós vivemos. Essa figura aí tem tudo a ver, né? Vocês estão vendo aí um homem escravizado à pornografia por meio da internet. Então, por que o estímulo ambiental? Primeiro, nós temos a atmosfera social, o mundo em que nós estamos vivendo. Então, a sociedade em que nós estamos, as amizades, os filmes que nós assistimos, as novelas, as séries, os livros que nós lemos, tudo, a internet, a mídia social, tudo tem cunho sexual. A sociedade que nós vivemos, como eu falei no início, ela é obcecada pelo sexo. A maioria das propagandas, principalmente se for de cerveja, se for propagandas que tentam atrair homens, elas vão colocar o cunho sexual na propaganda.
Então, a atmosfera sexual ela é muito forte. Isso é muito forte sobre nossos jovens, sobre nossos adolescentes. Isso é muito sério. A ênfase no valor da gratificação sexual é muito grande. Se você está navegando na internet, então são várias propagandas, são vários links para você ser tentado nessa área sexual. Muito cuidado com isso. Isso é uma das causas do sexo fora do casamento. A conveniência sexual. O que é a conveniência sexual? A conveniência sexual é a facilidade que nós temos para a prática sexual fora do casamento. Veja a quantidade de motéis. Veja a facilidade agora do próprio sexo virtual, dos nudes, do envio de nudes. Veja a facilidade que os nossos jovens, que os nossos adolescentes, ou que os homens casados ou mulheres casadas têm para a prática do sexo fora do casamento. Então, esse estímulo ambiental, a atmosfera social, a conveniência sexual é muito grande. No passado não existia isso. Era a coisa mais difícil do mundo. Hoje é casa de swing, é inúmeros motéis, é a facilidade que você tem para alugar um quarto num hotel, para alugar uma casa, para ficar sozinho em casa, porque o pai e a mãe muitas vezes têm que trabalhar para sustentar a casa. Então, as coisas estão muito fáceis. Muito fáceis. Quase todo mundo, ou quase todo jovem tem, não é o caso de vocês todos, mas em muitas famílias, muitos jovens têm acesso ao carro do pai, ao carro da mãe, para poder sair sozinho e fazer um lanche com a namorada com o namorado. Então, as facilidades são muito grandes. Outra coisa são os valores em mudança. O que é que isso quer dizer? Na própria igreja, a influência da sociedade está se tornando normal, o sexo fora do casamento. E nós que somos crentes, estamos começando a ceder a esses valores quebrados que a sociedade está empurrando por goela abaixo em nossas vidas, em cada um de nós. Nós temos que manter os princípios bíblicos. A sã doutrina. Lembrem que eu li 2 Timóteo, que diz que muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e não aceitarão mais a verdadeira palavra, o ensino da verdade. E a educação inadequada. Que educação inadequada é essa? Essa educação, ela não deve vir somente da igreja, muito menos da escola. A escola agora é que nós não devemos confiar mesmo. Com essa luta ideológica que há, da turma lá do LGBT, então, é que nós não devemos confiar mesmo. Então, essa educação tem que ser feita em casa. A mãe precisa conversar com a sua filha. A mãe cristã precisa ensinar a palavra de Deus, o significado do sexo fora do casamento, o que a Bíblia diz, o que Deus quer de nós, o pai conversar com o seu filho. Então, não que o pai não possa conversar com a filha, mas é muito mais fácil para a mãe falar, explicar, educar. Não espere que seu filho ou sua filha sejam educados sexualmente fora de casa, porque essa educação será completamente inadequada. Outra coisa, além do estímulo ambiental, é a pressão interna que os adolescentes e os jovens têm, justamente por causa desse estímulo ambiental. Gera curiosidade, muitos têm curiosidade, né? Ou seja, nunca tiveram uma relação sexual e por curiosidade podem querer ter, ou por uma paixão, um namoro, está apaixonada ou apaixonado, a busca de identidade e autoestima. Muitos jovens, por se sentirem solitários, por terem problemas de baixa autoestima, por se sentirem mais valorizados e aceitos na sociedade, começam a praticar sexo fora do casamento muito cedo. Outros querem buscar uma intimidade e proximidade que talvez não tenham em casa, não tenham com os pais, não tenham com os irmãos, e aí buscam essa intimidade e proximidade em outros, e o sexo muitas vezes é um meio pelo qual eles tentam alcançar isso. Fuga e rebelião. Muitos jovens, adolescentes e jovens, por quererem se rebelar contra os pais, ou a mulher contra o esposo, que é opressor, ou o esposo contra a esposa, que é opressora, acabam caindo no sexo fora do casamento. E os desvios sexuais, por causa da sociedade em que nós estamos vivendo,
e da pressão que nós recebemos e que nossos jovens e nossas crianças recebem. E, por último, irmãos, a influência satânica. Não achem que Satanás não está trabalhando por trás de tudo isso. É claro que as imoralidades, os adultérios, Jesus Cristo, ele diz, os homicídios, Jesus Cristo, ele diz que sai de dentro de nós. Vem do nosso coração, da nossa natureza pecaminosa. Mas o diabo, ele se aproveita dessa nossa natureza pecaminosa para nos levar a cair. Efésios, capítulo 6, verso 10, diz que nós devemos estar o quê? Fortalecidos no Senhor. Nós devemos buscar justamente essa força nele. Diz assim o texto: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o diabo, ele arma muitas ciladas nessa área sexual. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Influência satânica. Ah, irmãos, quantos jovens têm estragado sua vida por causa da prática sexual fora do casamento? Quantos pastores têm estragado a sua vida, sua família, seu ministério, aquilo que Deus poderia estar fazendo através deles, de maneira maravilhosa e gloriosa, tem sido jogado por água abaixo por causa do pecado sexual. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Lembrem que Davi pagou um alto preço por causa da sua queda nessa área, mesmo tendo se arrependido, mesmo tendo sido restaurado, mas o preço foi muito alto. Nós vimos as causas do sexo fora do casamento, mas quais são os efeitos do sexo fora do casamento? Primeiro, são os efeitos emocionais: ira, culpa, depressão, se sentir sujo ou suja, não querer mais estar perto da família que tem uma vida íntegra, ou da igreja, ou dos irmãos. Então, tem vários efeitos emocionais. Eu estou sendo bem prático. Efeitos interpessoais. Por causa do sexo fora do casamento, você pode destruir a sua família. Você pode destruir a sua vida. Você pode ter uma gravidez indesejada. Já pensou um adolescente que está terminando o 2º grau, que está para entrar na faculdade, pratica o sexo fora do casamento, engravida, e aí? Vai cuidar de uma criança, vai atrasar os seus estudos, talvez a pessoa que o engravidou não queira casar com ela, pode deixá-la, e aí para ela ter um novo namorado que queira realmente abraçá-la como esposa, pode acontecer, mas no próprio casamento pode haver desconfianças, pode haver problemas por causa disso. Isso é terrível. Pode estragar a família, pode prejudicar os pais, pode trazer problemas para o pai, para a mãe, problemas seríssimos. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês lembram do caso daquela jovem que assassinou os pais? Eu esqueci o nome dela agora, se vocês lembrarem, pode falar. É a Richthofen, né? Eu lembro do sobrenome dela. Suzanne von Richthofen. Isso. Como era o nome dela? Suzanne von Richthofen. Essa Suzane mesmo. Ela matou os pais por causa do quê? De um namoro. Os pais não concordavam com o namoro dela. Provavelmente ela já tinha uma intimidade muito grande com o seu namorado, estava apaixonada. Claro que ela é uma sociopata, uma psicopata, senão ela não teria feito isso. Mas ela matou seus próprios pais. Então, é claro, eu estou citando aqui um caso extremo, mas uma gravidez indesejada, você acha que vai acontecer o quê? Vai trazer problema para a mãe, não só para uma adolescente ou para uma jovem, mas a mãe que poderia estar preocupada com outras coisas, vai ter que ajudar a filha agora com essa situação, o pai também. Imagine todo o problema que traz, que ninguém vai querer deixar um bebê na mão, um bebê não tem culpa, vai ter que ajudar, vai ter que apoiar. Então, os efeitos interpessoais são muito grandes. Na igreja, o testemunho
reunião com os irmãos, não que vai ser excluída, que vai ser expulsa, de jeito nenhum. O Senhor, nós devemos sim abraçar, mas abraçar quando há arrependimento, quando há conserto, mas sendo corrigida. E os efeitos físicos? Eu conheço um jovem, que eu vi esse jovem, desde criancinha, crescendo na igreja, oferecemos amor, educação bíblica. Os pais ofereceram amor, educação bíblica também, mas esse jovem se enveredou pelo caminho da homossexualidade. Depois esse jovem começou a adoecer, começou a sofrer, a emagrecer, a adoecer, e ninguém sabia o que era. E quando fizeram os testes, ele passou a ser soro positivo. Ele estava com AIDS, ele tem AIDS. Então, isso é só um exemplo. Mas outros problemas podem surgir. Que o Senhor realmente tenha misericórdia. São alguns efeitos do sexo fora do casamento. Como evitar o sexo fora do casamento? Eu vou encerrar com isso. Veja que tem aí educação sexual em letras menores. Mas a única maneira de se evitar o sexo fora do casamento, e agora eu estou citando John Piper, e também o conhecimento que a gente já tem da palavra, é conhecer a Cristo mais completamente. Essa é a única maneira. Você pode ter uma boa educação sexual, e deve ter, mas não será suficiente se você não conhecer a Cristo, e conhecer a Cristo intimamente. Conhecer a Cristo no sentido de tê-lo como o amor da sua vida, como sua paixão, como aquele que você anda com ele, que você abre o coração para ele, que é o seu amigo, que você tem intimidade com ele, que você tem companheirismo com ele, que você ora, que você abre o seu coração, que você anda com ele intimamente. É nesse sentido. John Piper, ele vai citar Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Oséias fala justamente sobre o pecado sexual, só que o pecado sexual em Oséias é um exemplo do pecado da idolatria. Né? Simbolicamente, ele aponta para o pecado de idolatria de Israel. Mas Oséias se casa com uma mulher, literalmente, que vai lhe trair. E nesse ambiente de traição, de adultério, Deus, ele exorta ao seu povo. Seu povo era adúltero, espiritualmente, porque adorava outros deuses. E Deus é aquele marido traído que vai resgatar esse povo através do perdão, através da purificação. Então, próprio Deus revela a Oséias que a única maneira do povo vencer o seu pecado é conhecendo o Senhor. Mas conhecendo o Senhor não teoricamente apenas. Conhecendo o Senhor no sentido de relacionamento, de intimidade. Então, John Piper, ele nos mostra claramente que as Escrituras nos ensinam que quando conhecemos a Deus em Cristo, e esse conhecimento é relacional e não apenas teórico, a nossa sexualidade será poderosamente influenciada pela pureza e pelo amor derramados pelo Espírito Santo em nosso coração. O santo aí é com S maiúsculo, depois eu corrijo. Depois não, que eu sou meio agitado, você já me conhece, eu tenho que corrigir logo. Então, está corrigido. Ok? Então, pelo Espírito Santo. Quando não se conhece a Deus, eu citei aí, olha, Romanos 1, 28, 23, 24, cada um anda como quer, faz como quer, e Deus, como juízo, os entrega aos seus próprios desejos. Então, vocês vão ver vários tipos de pecado, inclusive o pecado homossexual, lá em Romanos capítulo 1. Deus os entregou às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. E quando Deus faz isso, nós sabemos que é juízo. Por quê? Porque eles não buscaram conhecer a Deus como deveriam conhecer. Já quando se conhece a Deus, irmãos, aí nós temos aí 1 Tessalonicenses 4, fala de santificação. Nós temos Efésios 4, 17 a 24,
diz que nós nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo homem que se renova segundo, né, o próprio Cristo, né, segundo a própria imagem de Cristo, né, esse novo homem que anda conforme a vontade de Deus. Nós temos 1 Pedro, capítulo 1, 14 e 15, 2 Pedro, e nós temos João 8, 31 e 32, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu encerro apenas fazendo uma notazinha sobre sensualidade para eu responder as perguntas de vocês que já estão aqui. Se tiver mais perguntas, tá? A gente responde. O que é a sensualidade? Essa pesquisa eu fiz no original, e na Bíblia, por incrível que pareça, a palavra sensualidade ela só aparece 4 vezes. E é justamente em Oséias, no Antigo Testamento, versículo 10 e versículo 11, no capítulo 4, aparece a palavra, eu não vou ler o texto, vocês podem ler depois em casa, tá certo? Então, mas aparece a palavra sensualidade, 2 vezes em Oséias e 2 vezes no Novo Testamento. Romanos 1, nós acabamos de falar, e Colossenses capítulo 2, verso 23, que eu vou ler para vocês, que diz assim, Colossenses 2, 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor contra a sensualidade. Então a pergunta é, nós somos seres sexuais, como nós já vimos também que a sexualidade é muito mais abrangente, ela envolve um intercurso sexual, mas a sexualidade em si não é apenas o intercurso sexual, mas é companheirismo, é intimidade, é afeto, por aí vai. Mas a sensualidade, né, eu fiz questão de mostrar aí para vocês, de colocar a palavrinha no hebraico, as 2 palavras que aparecem em Oséias aí, é zanar, né, que no hebraico significa cometer fornicação. O que é cometer fornicação? Lembram que eu disse a vocês que a palavra fornicação aparece 47 vezes no Novo Testamento? Fornicar é adulterar, é sexo fora do casamento, é prostituição, é tudo isso. Então, a palavra sensualidade, no Antigo Testamento, aponta para sexo fora do casamento. Não é apenas a sensualidade como nós entendemos na nossa língua. E no Novo Testamento, a palavra para sensualidade, Paulo usa 2 palavras no grego. A primeira é órexis, que significa desejo, impulsivo, mas essa luxúria, mas essa palavra órexis, nem sempre ela é um desejo ilícito, pode ser um desejo lícito, tá? Por exemplo, eu posso desejar sexualmente a minha esposa e isso não será pecado, tá? Agora, se eu desejo outra mulher, como Jesus diz, lá se cobiçar outra mulher, na sua mente, no seu coração, nisso você já peca, nisso você já adultera com ela, isso é luxúria, tá? Luxúria, ou então, é outra palavra que nós usamos, é lascívia, desejo ilícito, é lascívia, tá? E aqui em Colossenses 2:23, Paulo usa a palavra plesmonê, que significa, deixa eu baixar aqui para eu poder ler, porque eu não estou conseguindo ler aqui, perdão, eu passei aqui para vocês, plesmonê, que significa satisfação da carne, ou saciar os desejos da carne, etc. Então, a palavra sensualidade, na Bíblia em si, ela aponta para o desejo ilícito, para o desejo sexual, para querer satisfazer um desejo da carne, para saciar um desejo sexual, um desejo da carne, e isso é pecado. Sensualidade é pecado. Só que a sensualidade, na nossa língua, ela vai um pouquinho mais além. Aqui a gente fala do desejo, mas na nossa língua ela fala também de demonstrar, através do corpo, através do olhar, através da postura, esse próprio desejo. E aí eu vou para um dicionário, eu abri um dicionário informal, no final vou colocar as fontes para vocês. A definição de sensualidade são atos, preste atenção, são atos, modos, gestos de se comportar e exprimir um sentimento voltado para a intenção de despertar
e impulsionar uma vontade relacionada ao sexo em um outro, chamar a atenção para si de modo atraente. E aí tem uma frase que explica muito bem o que é a sensualidade. A mulher debruçada sobre o balcão expunha o decote avantajado e com o dedo na boca provocava os demais, passando toda a sensualidade que seu corpo exprimia. Conclusão. Concluo com Colossenses capítulo 3, que diz que nós devemos olhar para o alto, para onde Cristo está assentado à destra de Deus, e pensar nas coisas do alto. Eu vou ler aqui para vocês. Portanto, se fostes ressuscitados, essa ressurreição aqui é a ressurreição espiritual, é o novo nascimento. Não é a ressurreição do corpo que vai acontecer quando Jesus voltar. Então, Paulo diz, portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa, veja, é um ato contínuo, é diário, é através da busca do Senhor. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha aí, prostituição, porneia, né? Impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz. Ou seja, esse novo homem, esse vestir, essa renovação, ela é dia após dia, pela palavra, pela oração, pelo poder do Espírito, através desses meios de graça em nossas vidas. Então, se refaz para o pleno conhecimento. Mais uma vez, olha, lembram de Oséias, que nós devemos procurar conhecer a Deus para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Que o Senhor nos abençoe ricamente. As fontes estão aí para vocês. Está gravado, né? Isso aqui, depois vocês podem acessar novamente. Eu coloquei aí algumas fontes de pesquisa, tá? Coloquei esse programa S-Word, vocês não vão encontrar facilmente, porque ele é pago, mas pelo menos aí embaixo tem o Gary Collins, né? Aconselhamento cristão, trabalha sobre o tema sexo fora do casamento, e muitos outros. E em cima vocês têm aí as duas palestras de John Piper por escrito e também outros textos, né? Um por Andrew Sandlin, né? Que é um texto de apologética, sexualidade bíblica, né? E as duas de John Piper, a primeira e a segunda, e lá em cima o dicionário informal, de onde eu tirei a definição de sensualidade. Ok, meus irmãos e irmãs, eu paro por aqui e agora vou abrir para vocês, né, para as perguntas. Ok? Pastor, muito obrigada. Sim, pastor. Obrigada, foi uma bênção. Mas eu vou agradecer depois, no final mesmo. Mas eu enviei algumas perguntas que me fizeram no privado. Eu encaminhei para o senhor no seu WhatsApp. A senhora já fica à vontade para responder. Ok. Então vamos lá. A primeira pergunta é sobre os métodos contraceptivos à luz da Bíblia.
Bem, a Bíblia ela não fala especificamente sobre métodos contraceptivos, até porque não existiam nessa época. Há um caso na Bíblia em que é considerado pecado, e que Deus até pune o indivíduo, mas é por causa da desobediência à lei do levirato. Né? No caso, quando um casal em Israel, isso fazia parte da lei, eu vou ser bem prático aqui, quando eles casavam e o marido morria sem eles terem filhos, então o irmão daquele marido falecido deveria se casar com a viúva para poder suceder a continuação da família e da família da aliança, e para que também não se acabasse aquela tribo, nem tampouco se desfizesse aquela família. E acontece um caso de que o camarada ele se casa com a viúva, mas quando ele tinha relação sexual com ela, a Bíblia vai dizer que ele, na hora do orgasmo, ele deixava o seu sêmen cair na terra. Então, era uma maneira dele evitar o nascimento de criança, dela engravidar, né? Era a maneira dele evitar. E Deus, ele pune ele com a morte, né? Então, porque ele está pecando contra o Senhor. Aí vem a pergunta, então seria pecado os métodos contraceptivos? Bem, a Bíblia não nos dá certeza sobre isso. Eu sei que, se eu não esteja enganado, a Igreja Católica, ela vê como pecado, não é isso? Se alguém puder me ajudar, mas os métodos contraceptivos, ela vê como pecado. Mas a Bíblia, ela não nos fala claramente sobre isso, sobre o fato de você usar métodos contraceptivos e isso ser pecado. Então, para mim, não há nenhum problema, tá certo? Nenhum problema. Agora, eu acredito que um casal, quando casa, se eles podem ter filhos, eles devem ter filhos, até para propagar a própria família da aliança. E se eles não podem ter filhos por algum momento, por alguma questão de saúde, eles deveriam adotar. Essa é a minha, na verdade, é a minha concepção, né? É a minha teologia, tá? Pode ser que alguém pense diferente de mim. Mas, biblicamente falando, eu não tenho segurança para dizer que a Bíblia condena os métodos contraceptivos. Nós não temos segurança para isso. Será que eu fui claro ou não? Ô, pastor, Oi. em relação à questão de alguns anticoncepcionais, né, causarem aborto, isso não seria proibido para nós cristãos? Sim, aí se o anticoncepcional ele causa aborto, aí você deve evitar, né? Então a mulher deve evitar esse tipo de anticoncepcional. Então existem outras maneiras contraceptivas que são muito mais saudáveis. Na verdade, acho que não é o anticoncepcional, métodos contraceptivos. É isso? Certo. Porque, por exemplo, Isso. o DIU, às vezes, né, pode ocasionar. Acho que é isso que Marlon está... E eu acho que é Marlon, né? Porque está parecendo Marlon. uma líder e uma voz bem grossa. Sim. É Marlon mesmo. Certo, Marlon. Pode falar novamente. Porque assim, né, existe, eu estava até pesquisando com o Renato, né, existe a questão do microaborto, né, que Sim. algumas pílulas dessa, né, causam. Certo. Mas só é aborto se o embrião estiver formado, tá bom? Estiver já no processo de formação. Os métodos contraceptivos, eles evitam que se forme um embrião, né? A ideia é essa, né? Pelo menos a ideia é essa. Então, é procurar aquilo que seja o melhor, né? E existe várias maneiras de se fazer isso, né? E aí vocês podem pesquisar ou pedir uma orientação médica. Talvez seria o melhor caminho. Tá certo? Porque se você usa um método contraceptivo e houve um aborto, eu acho que você não deve se culpar por isso. Porque não foi um ato intencional. Tá bom? Ok, tranquilo. Posso ir para outra pergunta? Por mim, Somos seres sexuais, então usar a nossa sexualidade para chamar a atenção do rapaz que gosta é pecado?
Não, veja, chamar a atenção do rapaz ou o rapaz da moça, isso vai ser natural. Isso, por sermos seres sexuais, isso vai ser natural. Não precisa usar sensualidade. Vocês estão me entendendo, né? Não precisa, por exemplo, tentar despertar um desejo sexual no outro. Isso é o que é a sensualidade no seu sentido em que nós estamos tratando aqui. Mas, por exemplo, se arrumar, ficar bonita, ou rapaz bonito, né? A questão de se aproximar, de tentar ter uma amizade mais próxima. Enfim, aí vocês sabem como é, né? Eu não vou precisar falar, que todo mundo aqui sabe, eu vou estar chovendo no molhado, né? Quando um jovem está apaixonado, ou quando uma moça está apaixonada, vocês sabem, né? Então, não há nenhum problema de você se arrumar, de você se cuidar, de ajeitar o seu cabelo, né? De querer ser mais bonita, né? Em relação, para chamar a atenção daquela pessoa que você está gostando. Isso não é pecado, gente. Isso faz parte até do próprio namoro, sem contar que existem os hormônios aí, tá? Os hormônios aí que eles vão se encarregar disso também. Vocês estudem um pouquinho sobre hormônios, que aí vocês vão ver que eles vão se encarregar disso também, tá bom? Respondi, não. Como vencer a vontade de ser sensual? Conhecendo a Cristo. Mais e mais. Se você tiver mais intimidade com Cristo, você vai evitar aquele decote mais ousado, porque você vai estar satisfeito em Cristo. Se você tiver com intimidade com Cristo, você vai evitar aquela roupa que mostra toda a silhueta do seu corpo e que vai gerar o desejo sexual no outro. Principalmente as mulheres devem ter cuidado em relação a isso, não somente os homens, mas eu digo as mulheres, porque nós, homens, nós nos sentimos muito atraídos pelo que nós vemos. Então, se aparece uma mulher com um vestido completamente colado, mostrando toda a silhueta do corpo dela, mostrando o detalhe da roupa íntima dela, tenha paciência, né? Isso vai despertar um pensamento, um desejo sexual no homem. Se for no homem que está buscando a Deus, ele pode se sentir tentado, mas ele vai mudar a sua vista. Ele vai mudar o seu pensamento, ele não vai focar nisso. Ele vai evitar até olhar para aquela pessoa. Mas a maneira como você senta, o mostrar as pernas, o mostrar as coxas, o decote no seio. Então, tudo isso chama a atenção. Querendo ou não, chama a atenção. Você pode, como mulher, ser muito bonita, sem necessariamente ser sensual. Tem mulheres que chegam a ser até vulgar nas suas roupas, né? E homens também. O camarada, ele vai, por exemplo, ele sai na rua com a calça completamente colada, marcando todo o seu órgão genital, ou enfim, ou com a roupa transparente. Eu estou sendo bem aberto com vocês, né? Ou o camarada vai para a praia, vai com a sunguinha bem apertadinha. Não há necessidade disso, nós não precisamos disso. Tá? Então, quanto mais nós conhecermos a Cristo, mais nós estaremos satisfeitos nele e não teremos a necessidade de mostrar o nosso corpo para atrair a pessoa ou para nos sentirmos, vamos dizer assim, com a autoestima melhor pelos elogios que vamos receber dos outros. Estaremos completamente bem e satisfeitos no Senhor. Essa é a minha resposta. Como saber que não tenho vocação para o casamento? Só o tempo vai dizer, viu? Oi? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Sim, existe até uma pergunta bastante interessante no Breve Catecismo, que é a pergunta 71, que diz assim: qual o alcance geral do sétimo mandamento? E é esse. O sétimo mandamento exige a preservação da nossa castidade e do nosso próximo, no coração, nas palavras e na conduta, que mostra justamente a responsabilidade em relação ao nosso próximo, né, nosso irmão. Justamente. É aí onde entra a sensualidade, né? O perigo da sensualidade. Com certeza.
Isso é amar o próximo, né? E como saber que não tenho vocação para o casamento? Aí só o tempo, né? O tempo vai dizer isso, né? O tempo vai dizer isso. Não é a questão de não ter opção. É a questão também dos seus próprios desejos. Pode ser, se você vai ser um celibatário ou uma celibatária, o seu próprio desejo, o seu próprio coração não será voltado para o casamento. Tá? Você não vai pensar no casamento, você vai dedicar sua vida ao Senhor, você vai dedicar sua vida à sua família, a ajudar as pessoas, a pregar o Evangelho. É diferente de você não casar ou não estar casado ou casada porque ainda não apareceu aquela pessoa que você percebeu que é Deus que está colocando na sua vida. E aí você pode casar até com 50, 60 anos, não importa. Eu conheço um senhor que ele casou o quê? Uma senhora que ele casou que ele tinha, que eu acho que mais de 50 anos. Ele não era celibatário, mas ele viveu como um celibatário esse tempo todo, não porque ele necessariamente se sentia um celibatário, mas porque ele esperou no Senhor, e esperou realmente bastante tempo com paciência e soube viver a sua vida casta até aparecer a pessoa e é casado até hoje, e é um homem de Deus, é um diácono na nossa igreja, numa das nossas igrejas, não vou dizer qual, né, porque vai ficar muito na cara, mas e é um servo de Deus. Ele hoje já deve ter mais de 70 anos. Casado até hoje, uma bênção, um homem de Deus. A outra pergunta é: que tipo de toques físicos são permitidos no namoro? Todo toque físico que não promova o desejo sexual. E aí? Todo toque físico que não promova, que não estimule, tá, o desejo sexual. E aí, gente, vai ter que ter muito controle. Até no beijo também. Tá? Até no beijo. Quanto menos toque, melhor. Quanto menos beijo, melhor. Quanto mais acompanhado de pessoas, melhor. Quanto menos sozinho ficar o casal de namorados, melhor. Porque quanto mais tempo passa, mais intimidade, querendo ou não, vocês terão. Então, esse é o risco. Tá? Alguns casais, eu vou dar um conselho a vocês. Alguns casais, eles fazem um voto de castidade com Deus. O próprio casal. Eles querem buscar a Deus e eles, um com o outro, eles oram e fazem um compromisso de castidade com o Senhor. Então, quando são tentados, quando vem um toque que gera um desejo maior em termos sexuais, né, quando esquenta ali o namoro, eles já, evidentemente, cortam ou buscam o Senhor, oram ali, leem a Bíblia juntos. Mas esse é o problema. É que os casais de hoje, que são casais de namorados, eles se encontram para namorar. E só namoram, só se beijam, só se abraçam, só se apertam, só se acariciam. Mas não param nenhum momento para ler a Bíblia, para orar, para buscar o Senhor. E aí o que acontece? A brecha é uma porta muito larga para caírem sexualmente. Então, eu aconselho um casal de namorados, quanto mais o tempo passa, a entrarem num pacto ou num voto de castidade, de santidade mesmo, de compromisso em que os dois se comprometam a não darem espaço nessa área sexual. Porque qualquer um de nós, irmãos, somos frágeis nesse aspecto. Não tem ninguém forte nessa área não, viu? Pode ser quem for. Ninguém. Nenhum de nós somos fortes nessa área. Tá? Qualquer um de nós podemos cair. E se chegar a cair, conserta. Pede perdão a Deus. E não é porque caiu uma vez que vai continuar caindo, não. Ah, não, mas a gente vai se casar, não tem nada não. Não, tem sim. Diante de Deus vocês estão pecando. Diante de Deus vocês estão sendo considerados como fornicadores, como impuros, e dos tais não é o reino de Deus. Então, talvez esse esteja um dos melhores caminhos, ao meu ver. Tá bom? Mais perguntas? Para mim não chegaram. Alguém quer perguntar? Fica à vontade, gente. Daniel está aí. Se Daniel quiser ajudar, falar alguma coisa.
Não, obrigada. Tá ótimo, foi excelente, muito bem explicado, claríssimo. É uma bênção. Então, meus irmãos, eu acredito que, assim, para um primeiro encontro, para tratar desse tema, é claro que eu deixei de falar muitas coisas, como, por exemplo, eu tenho aqui para vocês, do Gary Collins, eu posso escanear e eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para a irmã Aurinete ou para a irmã Karen, escaneado, alguns princípios para o namoro e envolvimentos sexuais fora do casamento. O Gary Collins, ele traz uma tabela sobre isso. É claro que é só uma orientação, e ele vai falar também sobre as carícias, tá? Até que ponto as carícias elas devem acontecer. Eu achei muito interessante, mas não há tempo para a gente trabalhar isso. Eu estudei isso também, mas não dá tempo. Mas eu vou escanear, são 3 páginas, e aí vocês podem ler, podem estudar e pesquisar, mas o caminho é simples, é buscar o Senhor para tudo. Quanto mais intimidade nós tivermos com Deus, mais pureza haverá no namoro, no noivado e no casamento. Amém? Tack och lov. Pris för Gud. Gud välsigne dere. Falei em línguas agora. Né? Eu disse aqui, graças a Deus, glória a Deus, né? Deus abençoe vocês. Mas é isso aí, gente. Mais alguma pergunta que alguém queira fazer? Acho que não, pastor. Ou está todo mundo tímido, é? Pastor, eu Oi. tenho eu tenho uma dica para alguns jovens cristãos, e até mesmo vocês, irmãos, que já passaram, já estão na fase adulta, ou já está na fase da velhice, mas tem um livro chamado Confissões de uma Convertida Improvável, que vai contar a história de Rosária, que é uma professora, né? Ela é uma professora universitária, e antes de se converter, ela era lésbica. E ela conta como foi a conversão dela, o que ela passou, tanto na área sexual, como também na área acadêmica, dentro de uma universidade, marxista e tudo mais, e tudo que veio à vida dela até então, que Deus transformou a vida dela. Acho que travou, Karen, a sua voz aí. Eu acho também que travou, pelo que eu percebi aqui na minha outra tela do computador. Eu não sei onde eu parei, mas para resumir. Você falou que ela era lésbica e que ela falou sobre a vida dela. Ela conta um pouquinho da vida dela, dessa vida, a partir do momento que ela teve encontro, né? Que ela percebeu que foi eleita, que ela teve encontro com Deus. E ela vai contando essa vida, principalmente a área sexual, né? Como ela era lésbica, e também a área acadêmica, como uma professora universitária marxista. Então, acaba ela tendo várias lutas e várias batalhas, né? Então, é uma dica de um livro para vocês. Ótimo. Eu também indico para vocês que são namorados e noivos, né? O Ato Conjugal é um livro muito bom, tá? O Ato Conjugal é um livro antigo, mas que é muito bom e vale a pena, tá? Infelizmente, muitas pessoas casam com uma concepção do casamento e do sexo completamente errada, né? Eu fui um deles, né? Aprendendo com o tempo, com a palavra. Tá? Vamos orar então? Aurinete, você tem a palavra. Só quero agradecer, pastor. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o desafio. Foi uma bênção, muito bom, é uma oportunidade rica de a gente trazer esse tema e falar sobre dentro da igreja. É muito importante, embora para alguns ainda se torne um tabu, é muito importante a gente trazer isso à luz da palavra de Deus, né, para que todos possam compreender qual o desejo de Deus em relação à nossa sexualidade. Muito importante. Mais uma vez eu agradeço e agradeço a todos que participaram, né? Muitos a gente nem conhece. Acho que alguns são lá da igreja de Wilson, que ele divulgou o link lá, outros
dinheiro das nossas igrejas aí pelo Brasil. Então, agradeço a participação de todos, todos estarem aqui. Deus abençoe a todos. Tenham um final de semana abençoado. Amém. Vocês tiraram foto para divulgar, não? Da tela? Quem estava com o notebook foi Karen. Ela pode colocar todos os quadradinhos aí e dar um print aí na tela, Karen. Posso sim. Só um Eu tô no instante, deixa eu celular, botar. eu tô numa briga hoje aqui, porque eu tô com o celular, dois celulares e o tablet, e ainda assim, se vocês perceberam, o tempo todo eu entrava e saía, conexão terrível aqui, mas eu consegui tudo, porque quando o celular caiu, o outro estava aqui. Eu vou tirar uma foto aqui, tá bom? Espera aí, deixa eu botar. Eu vou tirar um print aqui, pastor. Pronto. E aí o senhor já ora, viu, pastor, também encerrando. Muito obrigada mesmo. Amém. Obrigado também vocês pela oportunidade de falar desse tema. Também aprendi muito, né? Sempre a gente está aprendendo. E amanhã, não esqueçam, temos nossa escola dominical e nosso culto à noite. Vamos dar continuidade àquele texto de Hebreus. Vamos falar sobre a diferença entre o Sinai e o Monte Sião. Eu acredito que é um texto muito rico para a nossa edificação. Vai ser uma bênção. Vamos orar? Antes, vamos todo mundo. Quem quiser aparecer, por favor, dá um sorriso aqui na tela para eu pintar. Para todo mundo parecer bonito, sorrindo na tela. Vamos lá? Só um instante, não. Cadê o povo? Cadê o povo? Espera aí, vamos lá. Captura de tela feita. Tá. O ruim é se for banguelo, né? Mas vamos lá. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de podermos estudar mais um pouco sobre a Tua Palavra e sobre esse tema que tem destruído tantas vidas, Senhor, e tem afastado tantos jovens, adolescentes e pessoas da comunhão contigo, destruído famílias, destruído vidas. Mas nós sabemos que há uma oportunidade, enquanto estivermos vivos, de restauração, de renovação, de transformação, de perdão, de comunhão, de nova vida, porque o teu sangue nos purifica de todo pecado. E eu te peço que o Senhor venha abençoar nossas vidas, para que na nossa sexualidade haja pureza. Mesmo tendo sido corrompida pelo pecado, ela tem sido restaurada pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, por causa da obra de Cristo. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Abençoa a nossa igreja, abençoa nossos jovens, adolescentes, os líderes, ó Pai, os casais, as famílias e as crianças, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.